Foi, pessoal, dando continuidade às ondas ondulatórias, eu vou estar falando hoje um pouquinho da parte de classificação, não classificação, mas elementos de uma onda, classificação passada, então a gente vai estar vendo elementos da onda. Então, o que acontece? Quando eu vim para vocês, eu falei que tinha onda transversal, né? Que vai ter o quê? O sentido de diferente do sentido de oscilação. Então, olha, ela se propaga para a direita, mas a oscilação é para cima e para baixo, beleza? Aí o que acontece? As ondas mecânicas que eu fiquei devendo a imagem, ondas longitudinais, quer dizer, é que nem assim, ó. Tipo assim, você percebeu, ó, aqui tá contraído e aqui tá solto, tá relaxado. Aí ele vai se contraindo e expandindo. Então aqui é um exemplo de onda longitudinal. Então o som, na realidade, ele é mais assim do que dessa forma, porque aqui é para uma onda transversal, beleza? E o som, que é uma onda longitudinal, ele meio que se propaga assim. Aí meio que a áreazinha que tivesse assim seria uma área de alta pressão e uma área de baixa pressão. Uma área de alta pressão, baixa pressão. Então fica alternando entre alta e baixa pressão na hora que o som está se propagando, beleza? Olha o que acontece. Quando a gente vai vendo os elementos de uma onda, a gente vai ter que analisar que, teoricamente, isso aqui é uma representação de uma onda eletromagnética. Então, aqui, teoricamente, vai ser um gráfico que aqui pode estar dando a variação, o nível do campo elétrico ou do campo magnético. Então, o gráfico pode vir com uma dessas informações trazendo para a gente, beleza? Aí, o que que vai acontecer? Existe uma forma de você representar as ondas é, longitudinais de forma que fosse uma onda eletromagnética. Então, se você vê um gráfico assim, que aqui é o nível de pressão, o eixo Y é o nível de pressão, então aqui é um ponto de alta pressão, por exemplo, você na realidade você está fazendo uma representação de uma onda longitudinal numa forma transversal, beleza? Mas a onda na realidade seria assim, só que você só bota no gráfico para mostrar os valores da pressão. Então, primeira coisa, olha para a unidade, né, do gráfico, caso tenha dentro da questão. Aí você consegue ver se a onda é longitudinal, mecânica, ou qualquer coisa do tipo. Então, tipo assim, quando a gente estiver vendo o gráfico, a gente vai ver que a onda ela vai ter um caráter oscilatório. Então, o primeiro ponto que você tem que se localizar sempre é o centro de oscilação, que é essa linhazinha aqui do meio. Lembra, primeira hora de você for ver uma onda, você vai ver essa linhazinha aqui, que ela é muito importante, porque a gente vai se basear nela para tudo, beleza? Então você vai perceber que essa linhazinha, ela vai ter uma coisinha que ela sobe e uma coisinha que ela desce. Só que o tamanho que ela sobe é igual ao tamanho que ela desce. Então, quando você estiver vendo isso aqui subindo e isso aqui descendo, a gente vai estar vendo uma coisa muito importante dentro da onda, que vai estar representando o topo dela, quanto ela consegue subir, e o mínimo dela. Então, isso aqui é basicamente a amplitude, que é o quanto a onda sobe e o quanto a onda desce. Então, quando você estiver vendo isso, saiba, é a amplitude. Então, se aqui estiver muito alto, se porque ela está num nível de pressão muito alto, um campo elétrico muito alto, entende? Aí, resumindo, amplitude é isso. Aí, quando a gente for ver, a gente vai ter que ver o comprimento de uma onda. Só que o comprimento de uma onda, ele pode ser visto de várias vezes. Então, o que que eu vou recomendar? Você vai ver o comprimento de uma onda que vai ser no momento que ela começa a se repetir, beleza? Então, por exemplo, se você olhar para cá, nesse ponto, beleza? A onda começa a descer, beleza? Então tá no alto. Aí começa a descer. Então isso aqui vai descendo. Chegou nesse ponto, tá descendo também. Chegou aqui, tá subindo. Chegou aqui, tá subindo de novo. Chegou aqui, ó. Ele tá no ponto mais alto. Como é que a gente chama o ponto mais alto? De crista. E o ponto mais baixo de vale. Então ele chegou na crista de novo. Se ele começar a continuar o movimento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar a descer. Vai começar a descer da onde? Da crista. E ele estava onde? Descendo da crista. Então, se ele chegar no momento que ele está repetindo a ação que ele estava fazendo antes, isso já é um comprimento de onda. Então, daqui para cá é um comprimento de onda.
Então a gente chama isso aqui de lambda. A gente escreve assim. Então, de uma crista para uma crista, ou de um vale para um vale, a gente vai dizer que isso é igual ao comprimento de onda, que é o tamanho que ela faz para repetir a mesma ação. Então, deixa eu mostrar outro jeito. Eu não gosto muito de ver crista, crista não. Eu acho feiozinho o formato da onda. Eu gosto de ver a ondinha certinho, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu gosto de olhar por aqui. Ele está no ponto X. Esse ponto X está o quê? Está subindo a partir da linha de oscilação. Então, ó, vou chegar, cheguei na linha de oscilação de novo. Aí você vai falar o quê? Isso aqui é um comprimento de onda. Sabe o que você vai levar do Enem? Uma facada. Você errou. Por quê? Se você perceber, ele está subindo a partir do centro de oscilação. Então, o centro de oscilação aqui, ele quando ele está aqui, ele não está subindo o centro de oscilação, ele está descendo o centro de oscilação. Então ainda não completou uma onda. Então ele vai descer, vai subir de novo. Aí quando ele chegar nesse ponto, ele vai estar subindo novamente o centro de oscilação. Então daqui para cá é também um comprimento de onda. Então você escolhe a forma que você gosta mais de analisar, entende? Eu prefiro 10 mil vezes assim, que eu acho que o formatinho dela fica, ó, mais bonitinho. Obviamente eu não consigo desenhar certinho, mas fica mais bonitinho quando ela tá assim a onda, pelo menos na minha cabeça. Fica mais fácil de entender. Então você olha. Aí, por exemplo, se você está olhando daqui, comprimento de onda, então o que que você vai fazer? Vai ver o quê? Está no centro de oscilação e está descendo. Então, ó, vai vir para cá, chegou aqui, está no centro de oscilação e está subindo, então não está repetindo. Então sobe de novo e desce de novo. Quando chegou aqui, tá descendo o centro de oscilação. Então aqui, ó, já foi mais um comprimento de onda, beleza? Então, teoricamente, a forma de você conseguir ver o comprimento de onda é dessas. Ou você faz crista-crista, vale-vale, é o ponto mais alto da onda, ou vale-vale, que é o ponto mais baixo, ou você escolhe qualquer ponto da onda e você vai analisar o momento que ela passa a repetir a mesma coisa que ela estava lá, beleza? Então, é a forma da gente achar comprimento da onda. Então, a amplitude é o máximo que ela consegue e o comprimento é o espaço dela. Aí, o que que a gente também vai ter que ver algumas outras coisas, como, por exemplo, o período. O período de uma onda é o tempo que ela gasta, o período é o tempo que ela gasta, o tempo que ela gasta para dar uma oscilação. Então, o período é o tempo que ela gasta para fazer uma oscilação. O que é uma oscilação? É percorrer um comprimento de onda. Então, o período é isso. Quando a onda fez aqui, ó, um período. Então, se a gente diz que o período de uma onda é 2 segundos, então, ó, na hora que ela fez isso aqui, ó, passou 2 segundos. Aí, na hora que ela fez isso aqui de novo, passou mais 2 segundos. Então, o que acontece? O período vai ser justamente o quanto que a onda gasta para refazer o mesmo percurso toda vez, já que é um movimento periódico e oscilatório, beleza? Periódico porque acontece sempre no mesmo tempo e oscilatório porque ele vai subindo e descendo. E a frequência, ela vai ser dada pelo número de vezes que eu cometo uma oscilação em um certo tempo, entende? Então a frequência é o número de vezes que eu vou estar fazendo uma certa oscilação. Então quando eu penso assim, ah, é, vou fazer uma oscilação, então a frequência vai ficar igual ao quê? Um sobre o delta t, que é o tempo, né? Que é o período. Então a frequência ela vai ser inverso do período justamente por isso. Mas esse 1 aqui está representando o quê? Uma oscilação. Então, na hora que eu estou botando aqui a frequência é igual ao inverso do período, é que eu estou dizendo que a frequência faz uma oscilação em um certo tempo, em um certo período. Então, por isso a gente vai falar isso. Então, a frequência é o inverso da, do período por conta disso. Mas eu posso usar isso de várias formas, porque, por exemplo, a frequência é um número. Se eu falar que eu faço é, 8 vezes em um período de 2 segundos, então eu faço 8 oscilações em 2 segundos, significa o quê? Que eu estou na realidade fazendo
quatro oscilações a cada um segundo. Entende? Então, eu faço quatro oscilações em um segundo. Então, você precisa necessariamente saber usar a fórmula tudo assim como no inverso. Resumindo, frequência é o número de vezes que eu cometo algo, faço oscilação em um certo período de tempo. Só que geralmente a gente gosta de colocar uma oscilação porque é o de referência, entende? Mas se a questão dá 8 oscilações em 10 segundos, aí você pode botar como? A frequência vai ser 8 oscilações em 10 segundos. Então a frequência vai ser de 0,8 oscilações por segundo. Então você pode fazer dessa forma. E lembra, a frequência é o inverso do período isso, porque o período vai dizer o tempo necessário para fazer uma oscilação, enquanto que a frequência vai dizer quantas vezes vai fazer em um determinado tempo, entende? Pode ver dessa forma. Então, teoricamente, isso aqui é um resuminho de período e frequência que a gente está vendo, né? Então, a gente viu quais conceitos? A gente viu o conceito de período, o conceito de amplitude, o conceito de frequência e o conceito de comprimento de onda, beleza? Então, teoricamente, esses foram os conceitos que a gente viu. Aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Geralmente, o povo tem um pouco de dificuldade em período, porque geralmente o povo só memoriza o quê? Período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Aí o povo só memoriza isso. Aí, se você quiser memorizar a fórmula, tá certo também. Aí é só substituir que você acha um ao outro. É interessante saber, pelo menos, que esse um representa aqui uma oscilação. Então, a frequência é igual a uma oscilação em tanto tempo. Você pode memorizar a fórmula ou entender ela, né? Que esse um não é um sem valor, não. É uma oscilação. É isso que ele está querendo representar. Beleza? Então, é a forma mais coerente de você saber. Algo que acontece. Eu não sei se você sabia. Velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui é de cinemática. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é como chegar na equação fundamental da ondulatória. Que ela vai falar o quê? A velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT. Quando a gente fala da onda, a gente não fala que existe o comprimento de onda, que é o espaço que ela percorre para ela começar a se repetir. Então, essa distância aqui, desse ponto para esse, é igual a lambda. Então, o ΔS da onda é igual a lambda, beleza? E quanto tempo ela demora para fazer esse percurso de uma oscilação? Vai demorar um período. Então, o tempo ele vai ser igual a um período. Então, o que que é a velocidade média? Ela não é mais nada, a velocidade, ela não é mais nada do que lambda, que é o comprimento de onda, dividido pelo período. Por quê? É o comprimento de onda aqui, que é o tempo, o espaço percorrido para fazer uma oscilação, e o período é o tempo gasto para fazer essa oscilação, que é percorrer justamente esse comprimento de onda. Então, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E o ΔS vai ser justamente lambda, que é o comprimento de onda. E o ΔT, o tempo, vai ser o período. E o que acontece ao inverso da frequência? Então, a gente pode botar assim. Velocidade é igual a lambda sobre 1 sobre f. Então, aqui é uma divisão entre frações. Eu faço o quê? Repito a primeira, que vai ser lambda, e multiplico pelo inverso da segunda. Então aqui é lambda sobre 1 para quem teve dificuldade. Então repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é f. Então a gente vai encontrar como fórmula final que velocidade é igual a lambda vezes frequência. Então isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. Algo que é interessante a gente saber quando a gente vê essa formulazinha daqui. É interessante a gente compreender o que que ela significa. Então vamos ver aqui. Quando a gente vê isso aqui, agora vai precisar de matemática. A gente está vendo o quê? Que a velocidade é igual a lambda vezes frequência. Se eu quiser, eu vou assumir que a velocidade é constante, dada uma questão. Então vamos dizer, tá aqui velocidade constante. Então, assumindo isso, a gente vai ver o quê? Que essas duas grandezas, comprimento de onda e frequência, são inversamente proporcionais.
beleza? Inversamente proporcionais. Então, se eu aumento o valor de uma, o outro vai diminuir a mesma proporção. Então, se eu aumentar duas vezes o comprimento, minha frequência vai diminuir duas vezes, isso considerando minha velocidade constante. Então, é muito interessante você conseguir analisar isso dessa fórmula, beleza? Então, por exemplo, assim, eu vou dizer que minha velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. E vou dizer que meu comprimento de onda é igual a 4, beleza? Então, o que acontece? Se eu for pela fórmula, V é igual a lambda vezes F. Então, se V é 8 e lambda é 4, a frequência vai ser 2. Então, perceba, a frequência é 2. Então, se a gente analisar aqui como se fosse num gráficozinho, onde vai ter a frequência e o comprimento de onda, a gente vai ver que quando o comprimento de onda for 4, a frequência vai ser 2. Então, eu vou assumir o quê? Eu vou assumir que eu vou dividir o comprimento de onda por 2, dada uma velocidade constante. O que vai acontecer com o comprimento de onda? Vai ficar 2. O que vai acontecer com a frequência? Vai ficar 4, porque eles são inversamente proporcionais. Então, se eu reduzo um na metade, eu multiplico o outro por 2. Aí o que acontece? Se eu reduzir de novo por 2, aí quanto vai ficar o comprimento de onda? Vai ficar 1. E a frequência? 8. Se eu reduzir por 2 de novo, vai ficar como? 0,5. E a frequência? 16. Então, isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, mas a velocidade continua constante, porque a velocidade não é igual a lambda vezes frequência. Se eu multiplicar lambda vezes frequência, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 8, 8. 0,5 vezes 16, 8. Então a velocidade continua constante e elas estão variando. Beleza? Quando eu mostrar uma outra questão, isso vai ficar mais fácil de entender. Aí só ir no próximo vídeo que eu vou botar uma questão para exemplificar isso.